Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, ótima semana a todos. Hoje é 11 de março de 2024, são 8 horas 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Vamos trazendo notícias, preços, informações, tudo aquilo que é preciso para você ficar bem informado. Vamos destacar as manchetes desta segunda-feira, entre elas uma tentativa do governo de conter o avanço intenso dos pedidos de recuperação no agronegócio brasileiro. Nós vamos falar também sobre um anúncio do governo para o Porto de Santos de mais de 10 bilhões de reais. Vamos falar também, claro, dos últimos números do USDA. Vamos ver como é que o boletim veio na última sexta-feira, embora nós já tenhamos exaustivamente discutido aqui no Bom Dia Agro e no Notícias Agrícolas de uma forma geral. Mas, enfim, estamos aí com a necessidade de revisar esses números para entendermos como vamos tocar essa semana para os negócios, principalmente para os grãos na Bolsa de Chicago. Vamos fazer também um balanço da Expo Direto, recorde novo no volume de negócios, enfim, uma série de informações importantes. Vamos falar sobre os mercados de milho e soja, vamos falar sobre essas altas do açúcar e conosco no segundo bloco estará a Lede Lara, que é diretor da Pine Agronegócios, para nos ajudar a entender um pouco mais também desse mercado de grãos. O Bom Dia Agronegócio está só começando e aqui você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, a gente começa direto na Bolsa de Chicago, onde os grãos estão recuando nesta manhã de segunda-feira. Nós temos para a soja 11 dólares e 77 centes por bushel, uma queda de 0,5% agora. O milho 4 dólares e 35, 0,7% de baixa. O trigo cai 0,3% para valer 5 dólares e 35 centes por bushel. Nós vamos checando ainda os derivados de soja, liderados na baixa pelo farelo, 0,9% de baixa, 338 dólares com 20 centavos por tonelada curta. Óleo de soja, este em alta, 0,4% de ganho, 46 centes mais 36 por libra-peso. Nós vamos checar ainda a Bolsa de Nova York, onde o café recua 0,3%, vai a 1 dólar e 84 mais 73 por libra-peso. O açúcar na contramão sobe e sobe forte, 1,8% de alta agora para 21 centes mais 54 por libra-peso. Algodão, 96 centes por libra e alta de 0,8, melhor dizendo, 0,8% de alta. E com o petróleo, vamos checar as demais commodities que não agrícolas e o petróleo, em especial, está recuando na manhã de hoje, nesse início de semana, 0,4% de baixa para o WTI, 77 dólares e 72 centavos por barril. No Brent, este reflexo do quadro global de oferta e demanda, 81 dólares e 81 centavos, uma queda de 0,3%. O gás natural, 0,6% de baixa hoje. O ouro recuando um pouquinho, mas de forma mais contida, 0,09% de queda. A prata, 0,06% de baixa. E o cobre, 0,4% de alta. Então, nós temos aí um dia negativo para praticamente todas as commodities. Quem se destaca, portanto, açúcar e algodão, e o cobre timidamente subindo. Então, estamos de olho nesses mercados que também impactam o agronegócio. No índice dólar index, o índice frente a uma cesta de outras moedas, 0,03% de queda, são 102.307 pontos neste momento, na manhã desta segunda-feira. Agora são 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar ainda o fechamento das cotações na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, um levantamento da Agrinvest Commodities. Farelo fechando a primeira sessão da semana em alta, óleo de soja acompanha, já o milho fecha em baixa. E olha só o que nos diz Eduardo Vanin, analista da Agrinvest. Os futuros do farelo de soja continuam subindo em Dalian, a alta acumulada já é de 9% desde o final de janeiro, ou 37 dólares por tonelada, um pouco mais do que 1 dólar por bushel. Os futuros do suíno também continuam em um movimento de recuperação, as duas commodities completamente interligadas, farelo e suínos. Então, vamos olhando esse movimento. E o Vanin destaca ainda que as bolsas na China também encerraram o dia em alta, as ações de consumo subiram bem, o que é um ótimo sinal, assim como a construção civil. A inflação ao consumidor veio positiva pela primeira vez em 5 meses, o CPI em fevereiro subiu 0,7% na comparação anual, contra uma deflação
de 0,8% em janeiro. Sinais importantes vindos da economia chinesa, portanto, nesta segunda-feira. 8 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos entender como é que começa a semana. Vamos checar as manchetes, as nossas notícias da manhã. Bom, e como nós temos noticiado já há algumas semanas nós temos observado essas informações da questão dos pedidos de recuperação judicial no agronegócio, que tem crescido muito, tem sido uma ferramenta bastante utilizada por produtores rurais, pessoas físicas, por grandes grupos agrícolas, por conta da fragilidade do momento, por conta do atual cenário de descapitalização do agronegócio em função das perdas no campo. Nós temos já tratado essa questão de diversas perspectivas, nós temos trazido isso da perspectiva do produtor, desses grupos agrícolas, da perspectiva jurídica, né, advogados, especialistas no assunto, especialistas falando sobre isso, e na última semana se trouxe também uma recente pesquisa da Serasa Experian mostrando que no último ano, né, nós tivemos uma disparada de 535%, ou seja, 6 vezes cresceu o aumento do pedido de recuperação judicial por produtores que são pessoas físicas, né? Então nós temos essa condição e esses números que mostram que, de fato, o setor está num momento de muita vulnerabilidade e vai encontrando na recuperação judicial a sua boia, né, para alguns casos. E uma análise importante, principalmente do ponto de vista jurídico, né, é de que é necessário muita consciência para se optar pela recuperação judicial, sendo importante, eu tenho falado muito sobre isso, nem banalizar e nem marginalizar essa ferramenta. E esta é uma preocupação, inclusive, dos próprios especialistas da Serasa Experian, que trouxeram, né, este reporte, essa análise na última semana, que foi muito debatida por todos os veículos especialistas em agro, entre eles o Notícias Agrícolas, claro, e agora também isso acende um alerta no governo. Veja só, a onda de pedidos de recuperação judicial no campo e o potencial dano que o cenário pode causar no mercado financiador do agro ligaram o alerta do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nesta semana que passou, ele enviou um ofício ao Conselho Nacional de Justiça em que pede a atuação do órgão para conter possíveis excessos e interpretações erradas da lei na crescente concessão das RJs por juízes de primeira instância aos produtores rurais. Então, ele ainda solicitou este apoio para garantir o cumprimento das regras que preservam as CPRs, as cédulas de produto rural, alienações fiduciárias e contratos decorrentes do ato cooperativo das recuperações judiciais. O ministro também alertou para a necessidade de atendimento aos requisitos essenciais para o acesso ao mecanismo por produtores rurais pessoas físicas, como o exercício da atividade há pelo menos 2 anos comprovados por registros do livro Caixa Digital, declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial. A preocupação é com os efeitos negativos de uma concessão desenfreada de RJs, como a possibilidade de contaminar o ambiente de financiamento ao setor produtivo no país e desestimular os agentes que fomentam a produção. Neste momento, Carlos Fávaro fala diretamente sobre o setor privado de crédito, que tem sido uma compensação importante quando a gente olha ali para o crédito público, né, ou para os recursos públicos, os recursos que estão ali principalmente alocados nos parâmetros, nas diretrizes do Plano Safra. Então, olhar para isso é muito importante e é importante o entendimento do governo sobre isso. E é importante lembrarmos ainda que governo, produtores e o poder executivo, o poder legislativo, ou seja, o Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ainda não alinharam seu discurso sobre o atual momento do agronegócio brasileiro. O ministro Fávaro acredita que ainda não há uma crise instalada. A FPA fala que esta crise não só está instalada, como precisa ser admitida pelo governo. Então, para a gente entender essa medida do ministro Carlos Fávaro, que vai ao Conselho Nacional de Justiça, é preciso nós entendermos que há, portanto, esse desalinho ainda entre a perspectiva dessas esferas, então, do agronegócio brasileiro. 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero muito agradecer
os nossos comentários. Eu percebo que vocês... Essa questão dos pedidos de recuperação judicial, eles sempre causam dúvidas, né? Então aproveitem para trazer as suas perguntas, tragam as suas dúvidas, e caso a gente não consiga responder tudo aqui nessa edição, a gente vai alongando, e mais do que isso, trazendo as suas dúvidas para se tornarem pautas e trazermos ao Bom Dia Agronegócio mais especialistas para tratar destes e de outros assuntos. Está conosco ali no nosso chat do Bom Dia Agronegócio Letícia Guimarães, nossa repórter aqui no Notícias Agrícolas, é a responsável pela nossa interatividade. Então a Letícia vai respondendo aqui o que é possível no nosso chat ao vivo, e ao mesmo tempo a gente vai também trazendo mais espaços para as perguntas de vocês. Então continuem mandando, que a Letícia já está ali recebendo todos esses questionamentos, ok? No segundo bloco nós teremos conosco o Ale Delara, diretor da Pine Agronegócios, para falarmos um pouco mais dos mercados de milho e soja, momentos delicados, mas na última semana tivemos melhores momentos e momentos pontuais ali, positivos para ambos os mercados, o que fez com que os nossos negócios avançassem um pouquinho mais. Então, algo que a gente vai tratar também com o Alê no segundo bloco. Vá se adiantando e vá mandando as suas perguntas. 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa perspectiva de investimento do governo federal, num plano de investimentos, na verdade, para o Porto de Santos, de 10,6 bilhões de reais para o período de 2024 a 2028. O montante será formado por recursos federal, do governo paulista e do governo privado. Pouco mais da metade desse valor previsto, cerca de 5,8 bilhões, será destinada à construção do túnel subterrâneo que ligará os municípios de Santos e Guarujá. E isso vai fazer toda a diferença na logística do entorno, que hoje é muito complexa e está muito comprometida também. O trânsito é caótico ali nas imediações do Porto de Santos, e o Porto de Santos é o maior da América Latina, é o nosso maior porto de movimentação de cargas, é determinante para a nossa competitividade, e essa combinação de investimentos, ela também é fundamental para que essa competitividade seja mantida. Olhar para o Porto de Santos, mas principalmente para o entorno do Porto de Santos, é determinante agora. O plano preparado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Autoridade Portuária de Santos define 12 projetos considerados estratégicos para a região portuária. Do total previsto, 6 bilhões serão aportados pelo governo federal, 3,6 bilhões dos cofres do governo paulista e 1 bilhão de reais da iniciativa privada. Silvio Costa Filho, que é ministro dos Portos, afirma que é o maior volume de investimentos planejado para Santos, abre aspas para o ministro. No último ciclo, de 19 a 23, o governo federal destinou apenas 71,8 milhões de reais. É uma demonstração clara de que o atual governo prioriza o Porto de Santos, fecha aspas para o ministro. O primeiro ano do governo Lula, no entanto, foi de críticas por parte do setor portuário por falta de iniciativas na região. Os recursos federais, segundo o ministro, terão origem no Orçamento Geral da União e do Caixa da Autoridade Portuária de Santos. A administração do porto tem hoje em caixa cerca de 2,8 bilhões de reais, segundo informou Costa Filho. Para o túnel subterrâneo, o aporte será dividido entre os governos federal e estadual. Cerca de 3 bilhões serão responsabilidade de São Paulo. O segundo maior investimento é a transferência do terminal de passageiros, o Concais, para a área do Valongo, estimado em 1,4 bilhão de reais, com recursos federal e privado. Então, olhar para isso. E para finalizar, eu vou destacar que o terceiro maior projeto desse plano de investimentos é a ampliação, aqui é bem importante, da ferrovia interna do Porto de Santos, com investimento estimado em 1 bilhão de reais. Este também é um projeto que já está em andamento. A cessão da malha ferroviária do Porto ocorreu em outubro do ano passado por prazo de 35 anos e foi assumida por um consórcio formado pela Ferrovia Centro-Atlântica, MRS e a Rumo. Os novos gestores da malha têm o compromisso de fazer o investimento nos 5 primeiros anos de contrato, o que deve elevar a capacidade de transporte dos atuais 50 milhões de toneladas por ano para 115 milhões de toneladas, segundo
as informações da APS, a Autoridade Portuária de Santos. Então, vamos olhar para isso. É importantíssimo que isso aconteça e que não seja mais um cenário de medidas descontinuadas. É urgente o investimento no Porto de Santos. Bom, ainda falando em negócios, nós vamos fazer um balanço, portanto, da Expo Direto, uma das maiores feiras agropecuárias do país, que acabou de acontecer em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, ali uma iniciativa da Cotrijal, e a 24ª edição da feira terminou com um volume recorde de negociações e, de acordo com a organização do evento, foram movimentados 7,9 bilhões de reais durante os 5 dias de feira. Esse valor é 12,5% superior aos 7 bilhões registrados em 2023. O público também superou o do ano anterior. No total, foram 377,6 mil pessoas que visitaram o Parque de Exposições da Expo Direto, um crescimento de 17,8% em relação às 320,5 mil pessoas que passaram pelo parque no ano de 2023. O presidente da Cotrijal, o senhor Ney Mânica, afirma que o resultado final superou todas as expectativas da direção e ele disse, abre aspas, em 2025 queremos superar todos os números deste ano. Já estamos pensando na ampliação do parque. Temos a certeza de que juntos vamos fazer uma feira ainda maior e melhor no próximo ano. A próxima edição da Expo Direto já tem data confirmada, acontece entre os dias 10 e 14 de março do ano que vem, no Parque, né, de Exposições da Expo Direto. Pois bem, então temos essas informações. Os bancos movimentaram durante a Expo Direto 7,1 bilhões de reais, 13% a mais do que no ano passado. Os negócios com recursos próprios giraram em torno de 500 milhões de reais, uma queda de 12% em relação a 2023. E o pavilhão internacional registrou 226,6 milhões de reais em negócios, um crescimento de 97,1% em relação à edição anterior. Segundo ainda o presidente da Cotrijal, um grupo chinês fechou sozinho 120 milhões de reais em negócios na feira com empresários do Tocantins que atuam na cadeia do açúcar. Vejam a importância dessas feiras. É um ambiente essencialmente de negócios, é a reunião de líderes, é a reunião de pessoas que movimentam os recursos e fazem esse direcionamento. Mais do que isso, as feiras, elas são um termômetro importante do setor e mostram que, mesmo fragilizados, os produtores olham para a garantia dos seus investimentos, olham para essa, para essa possibilidade de que para sair da crise só vai ser produzindo. Então, o investimento bem pensado, planejado, também é uma forma de respirar melhor nesse momento de crise. Então, esses números são importantes dessas feiras todas que acontecem neste primeiro semestre do ano, como tradicionalmente acontece. Pois bem, falando ainda de mercados, vamos falar um pouquinho do mercado de milho. As informações que partem do CPEA na manhã desta segunda-feira dão conta de que, apesar de termos ainda neste mercado uma liquidez mais contida, nós temos um certo respiro nos preços, mas ainda uma pressão também bastante considerável. Vejamos o que nos diz o CPEA nessa segunda-feira. Os preços do milho têm subido na maioria das regiões pesquisadas pelo CPEA, influenciados pelas valorizações externas. Segundo pesquisadores do CPEA, os avanços são observados, sobretudo nas regiões paulistas, onde os estoques estão mais baixos neste momento, nas catarinenses, onde o clima foi desfavorável durante a semeadura e agora a produtividade, portanto, tem sido menor. Já nas praças, em que as cotações caíram, a pressão veio do aumento no ritmo de colheita, como Paraná e Rio Grande do Sul, nestes estados. A Conab indica ainda uma colheita em ambos, tanto Rio Grande do Sul como Paraná, de 50% já concluída. De modo geral, a liquidez segue baixa, enquanto os compradores mostram pouco interesse em adquirir volumes de milho, vendedores focam a entrega de lotes de soja, o que também é bastante comum para essa época do ano. Nós vimos que nesta semana, a B3 registrou, nesta última semana que se encerrou,
a semana útil, né, na última sexta-feira, teve uma semana de muita volatilidade, as cotações na B3 foram acumulando ganhos, depois perderam um pouco mais e voltaram a respirar depois da chegada dos números do USDA, algo que a gente vai comentar já já, mas foi um momento ali de bastante volatilidade. No mercado interno, os preços do milho foram mantendo certa estabilidade e essas altas pontuais, como nos indicou o CPEA. Todavia, nós temos essa movimentação mais contida de compradores e vendedores, os produtores muito focados em garantir ali a segunda safra bem feita, principalmente porque esse ano, por conta das condições climáticas mais propícias, o ataque de pragas tem sido maior. Os relatos dos produtores rurais que vêm chegando aqui durante a segunda safra, eles mostram essa sinalização toda de um aumento de incidência maior, principalmente de cigarrinha, como nas últimas safras vem acontecendo, e de percevejos. Então isso é muito sério. E eu quero aproveitar esse momento, 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, para dizer que o Notícias Agrícolas, o Bom Dia Agronegócio, ou qualquer coisa que a gente faça aqui, tem como prioridade, ouvir o produtor brasileiro, sempre. Porque é dali que parte todo o restante, quando a gente pensa em agronegócio e comunicação para o agro. Então, nós ouvimos diariamente mais de 2, 3 produtores, não só nas entrevistas ao vivo que vocês acompanham na nossa programação, mas também nas nossas notícias escritas. E claro que uma parte da audiência não vai conseguir ver todas as informações que a gente diariamente disponibiliza para vocês. Mas o espaço do Fala Produtor, o quadro Realidades das Safras e o restante da nossa programação está e será sempre focado na perspectiva do produtor rural. Por que nós temos naturalmente outros profissionais que ouvimos aqui? Analistas de mercado, consultores de mercado, pesquisadores, economistas, engenheiros agrônomos, para dar mais respaldo de informação a estes produtores que se informam com as nossas informações aqui no Notícias Agrícolas. Então, eu reforço mais uma vez a vocês que o espaço do produtor rural neste site é prioridade, sempre. A perspectiva de vocês é prioridade. Por que eu tenho dito isso? Porque nos últimos dias, e de novo, né, a gente no momento onde as informações, as notícias são mais difíceis de dar, né, sempre nós seremos cobrados de não ter falado alguma coisa. E dessa vez a cobrança é de não ouvirmos os produtores. Então, reforço, vocês não só são ouvidos, como vocês têm espaço de prioridade aqui no Notícias Agrícolas, como acontece há 27 anos. Esse ano, em 10 de setembro, 27 anos, certo? E por isso a gente está esperando os seus relatos aqui para o nosso momento do Fala Produtor. Boas e más notícias têm espaço aqui, então mande os seus relatos, faça um vídeo para nós, mande para nós o seu relato e a gente vai trazendo aqui sempre o reforço da sua perspectiva, ok? São 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na última sexta-feira, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe o seu novo boletim mensal de oferta e demanda. Já era esperado para ser um boletim bem de poucas mudanças, de limitados impactos no mercado, e assim se confirmou. As mudanças vieram bem tímidas mesmo e elas vieram muito mais focadas nas safras da América do Sul. Para o quadro da soja, nós temos manutenção de todos os números, em especial dos estoques finais, que se esperava um aumento, e das exportações, que se esperava uma redução. Então, os estoques finais norte-americanos de soja mantidos em 8,6 milhões de toneladas e as exportações em 46,8 milhões de toneladas. As importações, que também era um número que eu estava monitorando, mantidas também, apesar das compras que foram feitas nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos aqui no Brasil na última semana. Então, por conta dessas compras, o mercado podia ver ali um pequeno aumento nos estoques finais e uma redução nas exportações. Não aconteceu, então nós temos até 31 de agosto para ver como se comportam essas exportações, que é quando termina o ano comercial dos americanos. Para o quadro global, começando pela produção mundial, o USDA trouxe uma pequena revisão na sua estimativa
para baixo, então desceu o número da produção mundial de soja de 398,2 para 396,9 milhões de toneladas. Os estoques finais caíram 1,5 milhão de toneladas, foram de 116 para 114,2 milhões de toneladas. Pois bem, na produção brasileira, um corte muito raso, tímido, de 1 milhão de toneladas, o número foi de 156 para 155 milhões de toneladas. As nossas exportações, todavia, foram revisadas de 100 para 103 milhões de toneladas na perspectiva do USDA. Para a Argentina, nenhuma mudança. A safra da Argentina foi mantida ainda em 50 milhões de toneladas e as suas exportações, porque não é franca exportadora de soja em grão, 4,6 milhões de toneladas. No quadro chinês, o número que mais chama atenção, o aumento das importações de soja, de 102 para 105 milhões de toneladas. Isso confirma o que os analistas de mercado vêm dizendo um dia sim e o outro também, de que a demanda está presente no mercado, ela é crescente, ela só se comporta de forma diferente, ou seja, ela está mais cadenciada, mais parcelada. E a gente vem falando muito sobre isso aqui. A demanda pela soja brasileira é fortíssima, se encerrou janeiro com recorde para o mês nas exportações de soja, fevereiro com recorde nas exportações para o mês de soja, e assim a gente tem boa demanda, presente demanda pela soja brasileira por parte dos chineses, só de forma mais cadenciada. Os analistas têm falado isso aqui um dia sim, o outro também. Então, esses são os números de destaque do relatório da última sexta-feira pelo USDA. No cenário de milho, mesma coisa, pouquíssimas mudanças. No quadro norte-americano, sem mudar nada. Então, os estoques finais foram mantidos em 55,2 milhões de toneladas, as exportações americanas de milho em 53,3 milhões, a safra brasileira mantida em 124 milhões de toneladas, sem mudar. A diferença é que veio um pequeno aumento nos nossos estoques no ano comercial americano. Na condição argentina, um crescimento de 1 milhão de toneladas na safra, então de 55 para 56 milhões de toneladas, e as exportações argentinas também revisadas para cima, para 42 milhões de toneladas. O quadro ucraniano, nós tivemos então a produção elevada, 1 milhão a mais, e as exportações de milho da Ucrânia também para cima. No quadro global, diminuição na produção mundial de milho de 1,232,6 bilhão de toneladas para 1,230,2, então uma redução aí de aproximadamente 2 milhões de toneladas no quadro geral. Os estoques finais caíram 4 milhões de toneladas, ou 3 milhões e meio, foram de 322 para 319,6 milhões de toneladas. Números que tiveram impacto raso sobre os preços, algo que no segundo bloco a gente vai também abordar com o nosso entrevistado. Continue conosco, vá aproveitando o momento do intervalo para fazer suas perguntas para o nosso entrevistado. A gente volta já já. Eu ouço. Você me ouve? Maravilha. Dia 4 de março, 9 horas da manhã, o tempo tá doidinho para chover. Tudo bem, combinado. E nós aqui onde colhemos soja útil, estamos plantando um feijão calpi, nova era. Ele é 65 dias o ciclo dele, tentar recuperar um pouco de soja. Beleza, meus amigos? Olha que maravilha que aconteceu para nós essa noite aqui, ó. Essa noite até não tava tão confiante para chuva. E ó, o que aconteceu, ó. 24 milímetros. Ali na frente onde eu moro ali deu 28. Bom demais. Valeu, abraço. Gurizada, e a rataiada começou a subir
as espigas de milho. Estão pegando, olha aí, tudo ruidinho deles, olha aí, olha, o estrago. E vamos ter que fazer alguma coisa urgente, senão vai sobrar pouco milho. E de volta com a nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. São 8 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília, desta segunda-feira, 11 de março de 2024. E os preços de soja e milho nos últimos dias estiveram bastante voláteis, mas na última semana deram algumas oportunidades de negócios para o produtor aqui no Brasil. Será que esse fôlego é consistente bastante? Os mercados, os dois, soja e milho, têm espaço para continuar respirando melhor mais à frente? Perguntas para a gente fazer agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E está conosco nesta segunda-feira o diretor da Pine Agronegócios, Ale Delara. Ale, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo. Olá, Carla, bom dia. Prazer é meu. Pena que não deu na sexta-feira, hoje vai dar tudo certo aqui. Mas aí hoje nós já temos um subsídio a mais, que são os números atualizados do relatório do USDA, né, Ale? Queria ouvir de ti, da tua perspectiva, como é que você recebeu esses números? Era um relatório para ser morno mesmo, não? Sim, já não era esperado muita coisa do relatório. As atenções, principalmente para nós aqui brasileiros, estava no número da produção brasileira, esperando uma redução ao número mais próximo da realidade, talvez mais próximo até de 152 milhões de toneladas, que era parte do consenso dos analistas. Já conhecemos o USDA, já sabemos que ele não traz números muito radicais, raramente ele faz isso. Agora, 155 foi um número até decepcionante para nós aqui. Mas eu entendo que foi um relatório positivo para, no geral, e também positivo para o Brasil, porque houve um aumento na expectativa das nossas exportações. Ou seja, por mais que não tenha acontecido a redução que nós esperávamos na produção, o estoque final nosso diminuiu. Então, dentro do contexto de movimentação de preços de uma commodity, que é a relação entre oferta e a demanda vai estar maior do que havia sido projetado. Então, o estoque caindo passa a ser positivo para os preços. Então, eu entendo que foi um relatório positivo, assim, apesar de não ter acontecido a redução na produção brasileira. E, Ale, né, quando a gente olha ali para a condição da soja, inclusive na sexta-feira os preços subiram na Bolsa de Chicago, né? Sim, subiram principalmente impulsionada pelo farelo de soja. O farelo também já vem há 2 semanas consecutivas de alta. A demanda nos Estados Unidos, ela está por soja, por grão, ela está menor, é uma das menores demandas dos últimos 4, 5 anos. Nós temos acompanhado os gráficos, mas a demanda por farelo ela acabou acelerando um pouquinho agora nesse início de ano. E dentro daquela relação que existe entre a cotação do óleo, a cotação do farelo e a cotação do grão através do oil share, o farelo acabou puxando as cotações na semana passada. E a boa notícia para o Brasil é que os prêmios de exportação também subiram para a semana passada e já chegaram até no campo do positivo para entregas a partir do final de maio. Então, boa notícia para o Brasil também. Na última semana nós tivemos um avanço um pouquinho melhor da nossa comercialização, não, Ale? Essa melhora dos prêmios, combinada com essa volatilidade em Chicago, que vez ou outra vai ser positiva para os preços, né, para a formação das cotações. Ela deu espaço para que o produtor olhasse com um pouco mais de carinho ali para os preços que estavam se formando e avançasse um pouco mais com os seus negócios? Foram 2 pontos, eu acho, que acabaram ajudando nesse aumento da comercialização. Se nós comparamos no quadro geral, esse ano houve uma perda de ritmo em relação ao final do ano passado para a temporada agora. Certo. Então, em comparação com as últimas safras, a gente está com volume comercializado menor. Mas como nós temos esse mês de março agora, o primeiro boleto de custeio que vence no final do mês, isso já traz uma necessidade, uma pressão de vendas por parte do produtor que está pouco comercializado. Então, os produtores que acabaram aguardando uma melhora de preços ancorada na expectativa de quebra de safra aqui do Brasil, nesse momento, eles já começam a ter a obrigação de vender para ter o recebimento, para fazer o pagamento desse custeio.
Como os preços melhoraram de 3 a 4 reais em muitas praças aqui do Brasil, isso acabou ajudando nesse movimento de farm selling e houve uma negociação maior. Mas, no geral, ainda a gente está com o ritmo um pouquinho lento aqui no Brasil. Vemos os fretes rodoviários em queda, vemos line-up nos portos em torno de 25% abaixo do que estava no mesmo período do ano passado. Então, ainda precisamos avançar com esse ritmo de comercialização para que os preços possam voltar a subir. Ale, a gente consegue trazer para o produtor uma orientação? Claro que não vai ser a mesma para todo produtor, a gente sabe que temos, nesse momento nós temos inúmeras realidades entre produtores que perderam muito no campo, ou que colheram uma safra regular, ou que colheram uma safra boa, e a gente tem também diferentes realidades de capitalização, mas a gente consegue dar ao produtor uma orientação diante dessa lentidão na comercialização. Isso também pode ser um problema para o andamento dos preços, ou daqui para frente a gente tende a ver de fato o mercado respirar com um pouco mais de fôlego? Sim, cara, tem orientações sim, e nós estamos dividindo, pelo menos para os nossos clientes de consultoria, nesse momento em 3 situações diferentes. Primeiro, aquele produtor que está pouco comercializado e tem obrigações financeiras, o fluxo de caixa exige dinheiro agora no curtíssimo prazo. Esse, infelizmente, ele ficou refém do tempo, então ele não tem muita escolha a não ser fazer a venda do físico. Quanto mais tempo ele demorar para fazer essa venda, maior é o risco de ele ter novas quedas de preços ou não conseguir vender a tempo de receber para fazer o pagamento no final do mês. Se ele fizer a venda e como há uma expectativa, uma possibilidade de alta de preços em derivativos, ele pode se posicionar direto em derivativo, ou comprando contrato futuro, ou comprando seguros de alta com opções, que ele se mantém no jogo para uma eventual alta no derivativo. Aquele produtor que já comercializou entre novembro, dezembro e início de janeiro, não tem necessidade de caixa agora e está com percentual comercializado na faixa de 65%, 60%, ele pode aguardar um pouco mais, porque há essa expectativa de reação de preços um pouco melhores passando o final do mês, principalmente passando o relatório de Prospective Planting, que é o relatório de intenção de plantio que sai no dia 28. Então, esse pode se posicionar. Vai ficar 100% exposto nos preços? Não. Eu acredito que a curva futura do dólar, a taxa futura do dólar, mostra alguma oportunidade de pelo menos você ter um seguro na taxa de câmbio, que é um dos 3 principais formadores de preços da saca em reais. Então, segura um pouquinho a venda, se posiciona com algum tipo de seguro no dólar e aguarda essa melhora tanto do prêmio quanto da Bolsa de Chicago. Aquele produtor que já está com comprometimento de acima de 70%, já não tem necessidade de caixa nem para o curto e nem para o médio prazo, ou seja, final do mês de abril, ele tem a possibilidade de aguardar a venda por um período após maio, por exemplo, ou para a venda a termo, para entrega maio, junho, que já tem prêmios positivos, e ele pode se posicionar com seguros de alta na Bolsa de Chicago. Porque se ele chegou nesse momento com um percentual vendido acima de 70%, ele tem uma margem muito boa dentro da fazenda dele, e essa margem ele pode usar para continuar exposto ao mercado de alta. Aqui na Pine nós chamamos isso de silo virtual. Ele vende o físico, vendeu o físico e mantém um estoque virtual através do derivativo. Então são 3 estratégias para 3 cenários diferentes. Sim. Nesse momento e que podem trazer preços um pouquinho melhores ou pelo menos reduzir o risco de uma continuidade ou de um aumento do prejuízo dentro da fazenda do produtor. Ale, na perspectiva da Pine, qual o percentual de soja que nós temos ainda a comercializar da temporada 23-24? O último relatório da sexta-feira, nós colocamos a comercialização em 34% ainda. Ou seja, nós temos 65% de soja a comercializar, mais o estoque de 4 milhões e meio a 5 milhões que veio do ano passado. Certo. Apesar do número, apesar do número ser alto, eu acho que o relatório do USDA trouxe um cenário positivo para o Brasil, porque se houve um aumento da expectativa de importação da China para 105 milhões de toneladas, que se confirmado será um recorde, nós não podemos esquecer que o calendário do USDA é de 1º de setembro a 31 de agosto. E como a China, até esse momento, segundo o nosso levantamento, ela importou 47 milhões de toneladas, ela precisaria importar mais de 55 milhões de toneladas. E a janela para essa importação acontecer só tem o Brasil com disponibilidade.
E o Brasil ainda segue mais barato. Então, ou seja, a China teria que embarcar em torno de 11 milhões de toneladas nos próximos 5 meses para conseguir atingir esse alvo do USDA. E é o Brasil que tem essa oferta nesse momento a preço competitivo para eles. Então, apesar da comercialização estar lenta, é um cenário positivo para o médio prazo, mas quem vai pegar esse cenário positivo é o produtor que já não tem mais necessidade de caixa de curtíssimo prazo. Ale, como é que você está avaliando o comportamento da demanda chinesa? Eu tenho ouvido, né? A gente ouve aqui diariamente mais de 2, 3, 4 analistas e consultores de mercado, profissionais, né? Seus colegas de profissão dizendo a demanda é presente, ela é crescente, mas ela acontece de forma um pouco mais cadenciada, um pouco mais pulverizada talvez não só neste ano, mas nesses 2 últimos anos, por conta de uma conjuntura de fatores ali que fugiu do controle de todas as economias, né? Você compartilha dessa opinião? De fato é uma demanda mais cadenciada, mas muito presente ainda? Eu vou separar, Carla, em 2 pontos aqui. Primeiro, demanda e consumo. São coisas parecidas, mas são coisas diferentes, né? A primeira delas, se nós olhamos para 2023, janeiro e fevereiro, nós tínhamos preços muito bons aqui no Brasil, porque nós estávamos com os prêmios de exportação na faixa de 40, 45 pontos acima de Chicago, e Chicago trabalhando para março a $14, para maio a 13,50, $14 também. Quando nós chegamos no finalzinho, a última semana de fevereiro, houve uma derrocada nos prêmios de exportação aqui no Brasil, que culminaram naqueles 200, 202 pontos abaixo de Chicago, e os vencimentos em Chicago continuaram na faixa de $14 o bushel. Só que esta queda do prêmio de exportação deixou o Brasil extremamente competitivo. E a China começou a comprar aqui no Brasil, e ela foi fazendo estas compras ela está, na verdade, fazendo essas compras até agora. Isso reduziu a demanda nos Estados Unidos. Então, se nós olhamos as compras nos Estados Unidos em relação à temporada passada, é o menor volume em 5 anos. Enquanto o Brasil, no ano passado, exportou mais de 101 milhões de toneladas, 75,5 milhões só para a China. O problema é que quando nós começamos a ter uma expectativa de uma safra excelente na Argentina, recuperando aquela quebra de mais de 50% do ano passado, houve uma queda muito grande no farelo de soja e no óleo de soja. As margens, principalmente na China, ficaram negativas. E como havia um estoque muito grande, chegou a ter em janeiro, por exemplo, os estoques de farelo não conseguiam mais receber novo farelo de soja. Estavam sobrecarregados. A China pôde adiar a demanda, ou seja, adiar as compras, desde o final do ano. Ou seja, ela quase não comprou um volume significativo nos Estados Unidos. Porém, o consumo continuou o mesmo. Então, nós já vemos os estoques de farelo de soja caindo bastante, os estoques de soja também caindo, e a demanda ela foi lenta nesse início de ano, mas não o consumo. Agora a China precisa voltar com compras novas, e essas compras novas que é o que vai movimentar os preços até para a recomposição dos seus estoques. Então, se nós olhamos as vendas novas, foi num ritmo mais fraco, mas o consumo não. Tanto que janeiro nós batemos recorde de exportação de soja, fevereiro nós batemos recorde de exportação de soja, e se nós olhamos do ponto de vista operacional, o tempo que existe entre eu vender a soja, fixar o preço em Chicago, agendar o navio chegar no porto, entrar na fila, fazer a operação e sair, para aí então eu ter o laudo de arqueação e o registro da exportação na Secretaria de Comércio Exterior, é um período que pode variar ali entre 60 dias até 4 meses. Então, ou seja, o embarque de janeiro não é com vendas novas da temporada 24-25, mas compras realizadas da temporada 23-24 sendo executadas nesse momento. Certo. E agora que nós começamos a ver a demanda voltando a se apresentar para poder suprir a necessidade de consumo e reabastecimento dos estoques. Então, eu acho importante separar entre a demanda e o consumo, porque são coisas um pouco diferentes. Excelente. Ale, embora eu quisesse estender um pouco mais a nossa conversa sobre a soja, eu queria muito também ouvir a sua perspectiva sobre o mercado de milho. Nós temos aí um momento também de colheita da safra de verão, plantio da segunda safra, a nova safra norte-americana aparecendo ali, né, despontando ali no horizonte, uma série de fatores se combinando. Que momento é esse para o mercado brasileiro de milho, para na sequência a gente entender os impactos disso para o produtor, para o vendedor?
Agora é um momento de bastante atenção, Carla, porque vai haver uma redução de área no Brasil, isso já é fato. Essa redução ela não vai ser tão grande quanto nós estávamos estimando no final do ano passado, porque como houve um atraso no plantio da soja, a gente tinha aquela condição climática muito ruim, imaginávamos que a colheita da soja fosse começar em fevereiro. Infelizmente, a estiagem, o calor excessivo, ele acabou encurtando o ciclo, pôde haver uma aceleração da colheita de soja, o que abriu espaço para uma janela boa de milho. Mas como muitos produtores não haviam comprado sementes, não haviam comprado os insumos suficientes para fazer o plantio integral da área igual ao ano passado, houve essa redução. Nós estimamos para o safrinho uma redução em torno de 8% da área. É, então, nós temos uma redução de área e uma expectativa de redução nas exportações. Até porque os Estados Unidos trouxe a maior safra da sua história, a Argentina está vindo com uma safra completa. Nesse momento, a Argentina é a mais competitiva com relação a preços. Então, a janela da Argentina para exportação, que vai começar no final do próximo mês e vai até julho, tem volume para ser embarcado. E nós já começamos a olhar a intenção de plantio do produtor norte-americano, porque no Brasil, a gente estima um aumento em torno de 20% no consumo de milho para a fabricação de etanol. Então, só o consumo de milho para etanol deve bater ali os seus 16 milhões e meio de toneladas. É um crescimento aí de quase 2 milhões em relação ao ano passado. Isso ajuda a sustentar os preços no mercado doméstico. Mas o segredo dos preços vai estar na exportação. Porque se nós que somos hoje os mais competitivos em preços a partir de agosto, começarmos a ter vendas agora para execução em agosto, a gente pode ter uma melhora de preços e nós precisamos embarcar pelo menos uns 47, 48 milhões de toneladas para termos preços melhores do que nós estamos tendo agora. Porque, do contrário, os preços eles podem ficar um pouco mais baixos em relação à temporada passada. E a intenção do plantio do produtor norte-americano é um grande ponto que vai ditar o rumo desses preços. Porque no segundo semestre, como nós nos tornamos exportadores, o preço de paridade de exportação acaba se tornando um piso no mercado doméstico. E como há uma expectativa de redução em torno de 3 milhões de acres no plantio norte-americano, essa redução pode trazer uma bolsa de Chicago maior. Eu acredito que a gente vai ter uma redução maior nos Estados Unidos, porque o potássio, que é o fertilizante usado para a soja, ele teve uma queda de preços grande no início desse ano. Agora ele já voltou a subir porque a demanda começou a se apresentar no hemisfério norte. E a rentabilidade da soja, com essa alta de preços que aconteceu nas 2 últimas semanas, ficou menos pior do que para o milho. O milho, como ele continuou em queda, o produtor norte-americano está tendo mais prejuízo no milho do que na soja. Sim. Então, eu acho que essa rotação de cultura vai aumentar um pouco a área de soja e pode trazer uma área de milho abaixo de 90 milhões de acres. Isso acaba sendo positivo para Chicago. Se Chicago sobe e a demanda do mercado doméstico para etanol também sobe, nós temos um cenário positivo para os preços. Mas quem vai ditar esse ritmo aí é o preço de exportação com posição de prêmio mais Chicago. E como é que está a sua perspectiva para essa combinação, Ale? A gente tem uma... Positiva para os preços. A gente tem uma sinalização, portanto, de que o produtor brasileiro também vai poder ver um mercado de milho tomando um pouco mais de fôlego na formação de preços, inclusive internamente. Isso, acredito que o cenário ele é construtivo para a alta de preços. Há alguns pontos que pedem a atenção. Um deles vai ser o ritmo de vendas da Argentina agora, nesse início de temporada deles, a partir de abril. Mas o cenário é construtivo para os preços. Mas aquela atenção que eu sempre comento para os produtores também. Não olhe só o preço, olhe a margem. Se você estabelecer um alvo de margem e atingiu esse alvo de margem, independente do preço, trave essa margem porque ninguém quebra com lucro. Né? E a visão nossa, a meta nossa é ter o lucro, né? Não o melhor preço sempre. Ale, como é que o produtor está também revendo ali as suas estratégias depois dos problemas que ele teve na soja? Como é que ele está fazendo e revendo as suas estratégias para o milho, que também vai exigir uma gestão de risco aprimorada no atual cenário em que se encontram os mercados, né, combinados de soja e milho no Brasil nesse momento, depois dos desafios que a gente já veio acumulando aí desde o plantio da soja 23-24? Sim, no mercado de gestão de risco, nós falamos, cara, infelizmente, quanto pior o cenário, mais leva o produtor a aprender sobre gestão de risco. Então, a temporada passada foi uma grande lição para nós, com aquela derrocada dos preços no início do mês de março. Esse ano nós tivemos um cenário oposto, quebra de produção
aqui no Brasil e queda de preços, que foi um cenário mais desafiador, mas o produtor ele vem se profissionalizando, o ritmo ele é lento, como qualquer mudança de paradigma em qualquer mercado, ele é lento, mas ele tem evoluído. E eu já estou vendo uma mudança também de quem está na internet produzindo conteúdo, já colocando mais os olhos do produtor na margem e não só no preço, porque o preço ele pode nos enganar e a margem não. Então, nós temos que ter, como trata-se de uma commodity, a formação de preço ela é feita pelo mercado, nós na soja, no milho, no trigo, no café, nós temos que ter uma liderança através dos custos, uma gestão de custos, estabelecer um alvo de margem e aí gerenciar o preço. E os 2 últimos anos têm sido uma grande escola aqui no Brasil e o produtor já começa a olhar justamente esta relação. Deu a margem, vende, não deu, mas algum referencial de formação de preço está boa, já tem se posicionado. A B3, desde há uns 2 anos atrás, fez um acordo com o CME Group e tem um contrato espelho da soja de Chicago Sim. negociada aqui no Brasil. Isso facilita uma barbaridade, porque não é necessário enviar dinheiro para fora, abre uma conta numa corretora aqui, faz a operação aqui, contratinho pequeno, 450 sacas, mercado de opções. Apesar de não ter as opções na tela para o produtor poder operar, mas ele pode ligar para uma mesa de derivativos como a nossa aqui, e nós temos a liquidez hoje, o mercado tem liquidez mais do que suficiente em opções. Então, esses passos eles já foram dados, o produtor já tem prestado atenção nisso, e cada vez mais é um número menor de produtores refém do preço e mais ativo na gestão da margem. Ale, quero muito te agradecer pela companhia nessa primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, muito importante para os nossos produtores. Tinha gente já te esperando, dizendo aqui para ti, ó, olha, o grande Ale de Lara, primeira hora do agro, quem não assiste é louco, diz aqui o Fabiano, e o Rodrigo Kloster dizendo assim, ó, com certeza Alexandre é muito preparado. Verdade, né, Ale? Obrigada pela sua companhia, por aceitar nosso convite. Espero que seja a primeira de muitas conversas. Obrigado, Carlos, eu agradeço. Obrigada, Lê. Uma ótima semana para você. Obrigada pelas excelentes informações e principalmente pelas orientações trazidas à nossa audiência. Tô te esperando para a próxima já. Muito obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado. Boa semana. Até mais. Obrigada igualmente. Senhoras e senhores, conosco, o senhor Ale de Lara, diretor da Pine Agronegócios, nos trazendo, portanto, essas perspectivas de fôlego para os mercados de soja e milho aqui no Brasil, que é bastante importante. E mais do que isso, né? Rica orientação que vem do Ale. Trazendo ali as estratégias para a soja. Ele dividiu o mercado em 3 cenários atuais, muito detalhada a análise do Ale ali para 3 momentos, para 3 ambientes em que pode estar, em que, né, os produtores podem estar inseridos ali nesse momento. Então reveja essa entrevista, reouça o que disse o Ale para refinar ali a sua estratégia para esses próximos meses. E para o milho a mesma coisa. Então olhar para o mercado internacional agora vai ser muito importante para essa movimentação das exportações argentinas, para essas sinalizações todas para a safra norte-americana, principalmente essa demanda maior por biocombustíveis. Então olhar ali para a demanda por milho, para a produção de etanol, como é que o produtor vai se comportar, e mais do que isso, esse momento de prejuízo no milho para o produtor americano, podendo promover ali uma diminuição diária, Chicago podendo subir e dando espaço melhor para a formação dos preços do milho aqui no Brasil. Então a gente tem um cenário favorável aí para monitorar pela frente, mas principalmente para te promover um refino ali da sua gestão de riscos, né? Excelente entrevista do Ale, como já estava sendo esperada desde a última sexta-feira, né? Então o Ale chega para trazer essas informações importantes. Quero agradecer as mensagens que estamos recebendo e com isso a gente vai para o nosso quadro Fala Produtor, conversar com a nossa audiência nessa segunda-feira. Vou começar aqui com a mensagem do Luciano de Souza Silveira, dizendo bom dia, com Fresa Mato Grosso na sintonia, sempre bem informado aqui nas notícias, acompanhando o mercado. Obrigada, Luciano. Quero agradecer o Rodrigo Kloster, o Fabiano, o senhor Roberto José Vieira Varela, que nos acompanha do Paraguai. Muito bom dia, obrigada pela audiência. Bom dia para o meu amigo Márcio Eno, sempre conosco. E a Letícia está trazendo aqui algumas respostas, né, do pessoal perguntando aqui sobre alguns cenários específicos. O Rafael Aparecido nos perguntou sobre as informações sobre os preços do boi gordo. Ele diz assim, bom dia a todos, preços do boi gordo que não melhora é de desanimar.
Verdade, Rafael, tá um momento difícil agora, mas a Letícia Guimarães foi nos buscar informações e ela traz as últimas informações da Agrifato Consultoria, dizendo: indústrias comprando de maneira cautelosa, enquanto os pecuaristas tentam segurar o volume ofertado. O mercado físico ainda sofre com uma pressão baixista, entretanto com menos efetividade. De fato, viu, Rafael? Vamos caminhando bem nas exportações, mas temos ainda um volume considerável ali de animais e uma indústria interna, né, comprando de forma mais paulatina. Vejamos como é que o mercado se comporta, vejamos como é que os negócios serão retomados nesta segunda-feira. E teve também um colega que nos perguntou aqui sobre os preços dos fertilizantes, o Roberto, o senhor Roberto que nos acompanha do Paraguai, né, ele diz assim: fertilizantes subindo, pois é, a gente tem ali algumas informações distintas para os distintos grupos de fertilizantes. A Letícia levantou algumas informações recentes da Agriinvest Commodities, do nosso amigo Jefferson Souza, que diz o seguinte: após um movimento de alta nos preços da ureia, por exemplo, no começo de março, na última semana, não tivemos grandes variações no preço da tonelada do fertilizante nitrogenado no Brasil. O grande destaque da última semana foi a quebra na estabilidade do MAP, que estava estagnado desde setembro do ano passado e já perdurava, como eu disse, por 5 meses. Os preços do fosfatado tiveram um incremento de praticamente $10 por tonelada. Então vamos ficar de olho. Bom dia também para Elaine, que faz um comentário muito pertinente agora. Bom dia, será que vale lembrar que a quebradeira de anos na Argentina começou com uma crise no agro, Elaine? Obrigada pelo seu comentário, muito pertinente, vale muito lembrar e inclusive subsídio para a gente buscar entender das autoridades como é que vem esse cruzamento de informações. Na última semana, falei com a economista da CNA, Isabel Mendes, assessora técnica da Comissão de Agricultura e Pecuária do Brasil, que ela disse: Carla, nós só vamos entender o impacto do PIB do agro para o PIB nacional quando nós entendermos quais serão as políticas públicas, as políticas agrícolas que virão de amparo ao produtor rural depois das perdas que ele teve no campo na última temporada. São informações completamente correlacionadas. Então, é urgente o que precisa vir do governo, que ainda não veio, só sinalizações. Então, essas sinalizações precisam se fortalecer e a gente precisa... O seu comentário é pontual, né? Fundamental. Bom dia pro Lucas Champoski, Cascavel, Paraná. Faz 10 dias que não temos chuvas regulares, muito calor e as lavouras mais novas começam a sentir. Vamos ver, mercado de... segunda safra de milho, Paraná, segundo maior produtor de safrinha de milho. Bom dia para o João Vitor Ritter Vieira, para o Nierley, para o Cláudio Benedito, para a Dona Eliana, para Maria Clara e para todo mundo que eu não consegui responder. Vamos levando as perguntas e a gente vai respondendo nas nossas próximas edições, ok? Amanhã estamos aqui de volta a partir das 8 horas em ponto com a nossa abertura de mercado, com o nosso Bom Dia Agronegócio, um programa feito para você, né, começar bem o seu dia, bem informado. E eu te desejo uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, bons negócios e até amanhã.